Olá, gente, tudo bem? Então, essa videoaula aqui é sobre árvore sintática, tá? É uma representação gráfica das fórmulas que a gente viu na videoaula passada agora. Então, na videoaula passada, a gente viu o que são fórmulas bem formadas da lógica proposicional clássica. E nessa videoaula, o que a gente vai querer fazer é mostrar essas fórmulas de forma gráfica, tá? Porque, afinal de contas, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Na verdade, é o seguinte, a árvore sintática, a ideia dela, não só, mas algumas propriedades dela é que ela retira a ambiguidade da expressão linear, né? Dá um entendimento mais rápido do que é a fórmula, além de auxiliar em outras propriedades de uma fórmula. Por exemplo, a gente pode utilizar a árvore sintática para nos ajudar a obter valorações que ou falsificam ou que fazem com que a fórmula seja verdadeira. Tá? Ajuda um pouco nessa procura de possíveis valorações. Então, o que a gente vai fazer é ver, afinal de contas, o que é essa árvore sintática a partir da definição de que são fórmulas bem formadas. Tá? Lembrando, né, a aula passada, o vídeo passado, a gente usou, eu vou fazer dois exemplos. Um dos exemplos que eu vou fazer é o exemplo da aula passada, né, da videoaula passada nesse caso. Se P, então Q, então não R ou S e não P. Tá? Vamos pegar essa formulazinha aqui também, novamente, para tentar entender também esse conceito de árvore sintática. As fórmulas, então, podem ser representadas textualmente, que fica linear, ou com uma árvore. O problema da parte textual, de forma linear, é que algumas vezes a gente, olhando diretamente para a fórmula e não estando muito acostumado, pode não saber, afinal, qual é a fórmula que está representando. Aqui está um exemplo que a gente viu na aula passada mesmo, né? Que a gente não sabia exatamente o que poderia ser isso aqui. Seria, se não P, então Q, ou não é verdade que se P, então Q. Na representação gráfica, logo de cara a gente fica sabendo qual é a formação dela, tá? Olha só, direto, e a gente vai ver direitinho o que é, mas aqui na representação gráfica não tem dúvida que o que a gente tem aqui é uma implicação em que um lado é não P e o outro é Q. Tá, mas afinal de contas, o que é uma árvore? Tá? Na biologia, uma árvore é uma planta, tem raiz, tronco, folhas. Na computação, ela também tem raiz e folhas, mas ela é uma estrutura de dados e não uma plantinha ou uma plantona, né? Então, uma árvore é uma estrutura de dados abstratas, e eles vão estudar com mais detalhes na disciplina de estrutura de dados, tá? Mas ela é formada por nodos e ramos, tá? E isso faz com que a gente tenha uma hierarquia entre os elementos. A gente tem alguns nodos especiais, né? Que são a raiz, que é o primeiro nodo, o nodo que vai iniciar a árvore, tá? Cada árvore tem uma única raiz e é obrigatório de ter uma raiz. E as folhas são os nodos que não ramificam, são os nodos que terminam a árvore, depois deles não tem ninguém. No meio disso a gente terá outros nodos que daí ramificam, ou seja, a gente tem os nodos e as ramificações. Uma fórmula, então, da lógica proposicional vai ser representada por uma árvore, tá? Onde a raiz vai ser o conectivo principal da fórmula. As folhas, aquilo que não ramifica, são símbolos atômicos, e no meio, então, os nodos do meio vão ser os nossos conectivos: negação, implicação, conjunção, disjunção, tá? Ou seja, numa árvore que representa uma fórmula da lógica, a gente tem
três possíveis números de ramificações. Um nó pode pode não ramificar, que no caso é quando ele é um símbolo atômico, vai ser uma folha. Ele pode ramificar uma única vez, né, um único ramo, melhor dizendo, quando aquele nódo é uma negação, ou pode ter dois ramos, quando aquele nódo representa uma negação, uma disjunção, uma implicação, ou seja, aqueles conectivos binários que a gente está falando. Tá? Então, aqui, um primeiro exemplo, tá? Vamos ver a árvore sintática dessa fórmula aqui. Então, de novo, olha só como é complicado. A gente olha direto e tá, afinal de contas, essa fórmula é um grande não, uma implicação, um grande e. A gente tem que relembrar lá das regras de precedência de operadores, né? Então, se a gente lembrar das regras de precedência de operadores, a gente tem que o primeiro operador que a gente tem que colocar parênteses é a negação. Então, as duas negações aqui que eu tenho vão incidir sobre só um único símbolo, certo? Depois da negação são as conjunções, o e. Então, eu tenho aqui nesse e nesse e aqui. Lembrem, o e é da esquerda para a direita. Depois, não, e, ou. Então, agora é o ou que eu tenho aqui. E daí me sobrou essa implicação, ou seja, tem aqui um parênteses ainda externo, que eu não vou colocar porque vai ficar ainda aqui, ó. Tá? Então, a gente tem, na verdade, isso aqui é uma grande implicação. Tá aqui, então, todos esses parênteses, inclusive o parênteses mais externo. Vamos lá. A raiz, então, é o conectivo principal. Como a gente viu, é uma implicação. Uma implicação em que eu tenho isso aqui, essa fórmula aqui, como meu antecedente, e o consequente é essa fórmula aqui, certo? São as subfórmulas, né, daquela fórmula. Além da própria fórmula ser uma subfórmula dela própria, tem ainda essas duas. Então tá, no antecedente, o que eu tenho? Eu tenho um e de não P e de Q. Então, eu venho pra cá, eu tenho e, de um lado é não P, do outro lado eu tenho Q. E o consequente da minha implicação é um ou. Ou onde uma das subfórmulas é um e a outra subfórmula é uma negação. Aqui é um e, do outro lado é uma negação. O e, p, que é a negação de e. Vamos pegar aquela fórmula que a gente viu na aula passada e faltou aqui, né? Não consegui importar, gente. Beleza. Vamos fazer a árvore sintática dela, né? Lembrando, então, a gente vai colocar os parênteses para relembrar, né? Olha só, eu tenho o não está incidido sobre esse ou aqui e também tem esse não aqui. Beleza, depois são os es aqui, e uma implicação. Então, no final das contas, o meu conectivo principal é uma implicação. Vamos botar mais retinho isso. Tentar, né, Karina? Então, é uma implicação onde aqui em amarelo está o meu antecedente, em verde está o meu consequente. Tá? Então, vamos para a parte em amarelo primeiro. Parte em amarelo é um e de p e de q. Beleza. Já está toda bonitinha aqui. Agora vamos para a parte em verde.
parte em verde é um E. E. Ótimo. É um E do quê? Dessa fórmula aqui com essa aqui. Notem de novo, a gente vai dividindo em fórmulas cada vez menores, são as subfórmulas. Então tá. A primeira subfórmula é um não, a segunda também é uma negação, sendo que a primeira é uma negação de um ou de R, S, e a segunda é a negação de P. Então tá aqui o conceito da minha forma. Né? A gente tem aqui uma representação bem mais rápida de se entender, afinal de contas, qual é o principal conectivo, quais são as subfórmulas também, porque toda subfórmula é uma árvore válida, né, que eu consigo ver a partir dessa minha árvore. Então, por exemplo, aqui, toda árvore me dá uma subfórmula, que é a própria fórmula, ok? Essa árvore em amarelo é mais uma subfórmula, a árvore em verde é outra subfórmula. Daí depois, dentro da árvore em amarelo eu tenho... agora ficou feio isso. Deixa eu pegar outra cor. Aqui. Isso aqui é outra subfórmula, essa é mais uma subfórmula. Aqui eu vou ter mais esta e esta, né? Depois ainda tenho isso aqui como subfórmula. Essa aqui também é uma subfórmula, nesse caso é a mesma. Então, como é conjunto, depois não vai ter repetição, não se tem repetição de elementos, né? E depois eu tenho mais essa subfórmula e essa subfórmula. Então, eu consigo também fazer o conjunto de todas as minhas subfórmulas olhando para a árvore sintática. Além disso, vai ajudar também com o nosso próximo assunto, tá? Em que a gente finalmente vai dar valor para as coisas, né? A gente vai dizer como é que eu consigo ver se uma fórmula é verdadeira, se é falsa, se pode ser às vezes verdadeira e às vezes falsa, e assim por diante, tá? Então, agora sim, a gente vai ver se as coisas valem ou não valem. Até lá!